Será que a senhora poderia comentar sobre a questão do questionário do DLQI? O DLQI é um questionário de habilidade de vida, né? Então, assim, é do impacto da qualidade de vida do paciente, na qual a gente vai avaliando as questões relacionadas aos temas. Então, por exemplo, o questionário ele tem perguntas que definem quanto foi que a sua pele coçou nos últimos dias, coçou, ardeu ou doeu. Quanto que isso te impactou na escolha de roupas, né, por ser uma patologia que compromete a pele, quanto que impactou na escolha de roupa, de que maneira a psoríase impactou nos relacionamentos afetivos, né, no relacionamento sexual, se você teve alguma dificuldade no trabalho, se a sua casa ficou desarrumada nos últimos dias porque você não conseguiu varrer. Em parte das situações que eu fui colocando aqui, você não entende o DLQI. Então, o DLQI também já faz uma avaliação bem ampla dos contextos. Você tem dificuldade de ir à piscina, praia, né? Como é que é essa? Você vai, não vai? Isso te atrapalha? Então, assim, tem uma série de perguntas que tem uma relação e a gente pontua. A pontuação é de 1 a 32. E a gente sabe que quando a pontuação está acima de 10, a sua psoríase é categorizada como uma psoríase grave. Por quê? Porque você pontuou, aí você vai dizer assim, gente, mas esse questionário, mas será que isso é verdade mesmo? Sim, isso é um questionário científico, validado do ponto de vista científico e que utilizado mundialmente, né? Então, mundialmente, a gente utiliza esse questionário para validar a gravidade dos pacientes que têm doenças na pele, inclusive a psoríase. Então, ele é um questionário internacionalmente e sempre são as mesmas perguntas, as perguntas aplicadas no Brasil são as mesmas aplicadas na Inglaterra, por exemplo? Isso. Então, por exemplo, um paciente vai mudar daqui de Vitória, vai morar na Espanha. E aí, às vezes, eu anoto nos meus pacientes do primeira consulta e depois eu vou avaliando o DLQI e eu mando, né? O profissional lá de Barcelona ou de Madrid, ele vai conseguir entender normal, porque DLQI é uma sigla em inglês que mede o índice de qualidade de vida desse paciente, né, com a sua doença, e o colega vai compreender. Então, essa é uma métrica que a gente chama, né? Então, eu pego as várias queixas do paciente e pontuo, dou um número para elas, né? E isso valida a gravidade ou não da doença. Estou pensando algo aqui que surgiu nessa sua resposta. Essa aplicação do DLQI lá na ponta para o paciente que pode ter alguma doença dermatológica, ele não poderia ser extremamente eficaz também para já dar um caminho, ou pelo menos ferramentas àquele médico generalista? Não por quê? Porque o questionário, ele não traz sensibilidade, ele não traz diagnóstico para o contexto. Então, eu só posso aplicar depois que eu tenho o diagnóstico. Então, eu fechei o diagnóstico, eu vou estabelecer qual é o critério, qual é o grau da doença, e aí, para estabelecer o grau da doença, eu vou utilizar métricas que a gente não falou, que é o PASI e o BSA e o NAPS. O que quer dizer isso? Essas siglas todas. Eu vou avaliar a gravidade da doença na pele, na extensão da pele e nas unhas, tá? Avaliado esses quesitos, eu vou dizer, é grave, moderado, é leve, moderado ou grave, né? Que a gente diz que é leve ou moderado a grave. Então, leve abaixo de 10, acima de 10, moderado a grave. Mas eu aplico de uma maneira sensível, com sensibilidade, com especificidade. Então, eu tenho que saber que é psoríase, eu tenho que ter a certeza, e aí sim eu vou aplicar os questionários. Então, os questionários, eles são aplicados pelos especialistas, porque são eles que sabem fazer a interpretação desses questionários, né? Então, é claro que quando a gente usa um QR Code e sabe o impacto da qualidade de vida, eu não posso fazer para todas as doenças, porque nem todas as doenças têm o mesmo parâmetro de avaliação, né? Mas a psoríase tem. Então, é muito importante que a gente tenha o diagnóstico e aí sim a gente valide. Outra coisa importante
é que o DLQI, ele pode ser utilizado para a gente poder validar tratamentos. Por exemplo, eu preciso, um paciente que tem uma psoríase que não é extensa, por exemplo, só no couro cabeludo, ou só nas unhas, e aí tem um nível de comprometimento enorme na vida. Ele não tem lesão na pele visível, mas ele tem no cabelo. Aí suja a roupinha, cai caspinha, né? Não pode usar roupa escura, evita, né? Então tem uma série de questões. A mesma coisa nas unhas, né? Quando eu tenho as unhas comprometidas. Então, o DLQI nesses quesitos é utilizado para que a gente possa validar o tipo do tratamento. Se eu vou fazer o tratamento só tópico, se eu vou avançar com tratamento para tratamentos sistêmicos, né? De que maneira que eu vou fazer isso, né?